acompanhar, então, já da foto para a fala do deputado federal Flávio Nogueira. Porque foi, como assim, o gritador. Olha, o PT tem que ter a vaga na chapa. E se quiser, eu estou pronto. Eu me ofereci ao partido. Depois eu tenho os colégios das cidades muito importantes, como Piripiri, Campo Maior, Altos, Demebol Lobão, Parnaíba. São cidades que eu não sou, Valências, são cidades que eu sou bem votado. Isso, elas têm importância como importância muito grande na votação do estado do Piauí. E outros 20 e tantos municípios que são menores que me apoiam também há muito tempo. Então, por isso que, tendo pesquisa aí, ele já fala meu nome já bem pontuado. Então, tem tudo para se fazer aí uma boa campanha e está fazendo dentro de uma performance muito boa. Vamos acompanhar outra parte da entrevista sobre o mesmo assunto. Com 23 assinaturas do PSD a favor da anistia. Mas como é que fica a chapa do próximo ano? Como é que fica? Não só aqui não, nos estados. Mas você vê que o PSB não vai ficar com a gente. Tem muitos partidos que ficam. Agora, esses que têm ministério, inclusive o PSD, portanto, estou dizendo inclusive não só ele, não está, portanto, ao lado do PT nessa luta que nós temos na anistia. Aí como é que quer participar da chapa? E como é que quer participar do governo ainda? Então tem que ter um pouquinho de coerência, pelo menos mínima, para que possa nós estarmos também na hora da formação de chapa. Isso será dito. Isso será buscado. Vai estar com a gente mesmo ou é só para ganhar a eleição? Eu vou dar aqui minha opinião. Minha função é mediar, mas eu não resisto a falar sobre o assunto. Usando o cenário nacional, pelo menos eu entendi assim, meus amigos podem discordar. Usando o cenário nacional, o deputado federal Flávio Nogueira está querendo expulsar Júlio César e Georgiano Neto do governo Rafael Fonteles. Foi isso que eu entendi. Só, PSD não vai estar com a gente. Com a gente quem? Com o governador Rafael Fonteles? Não, com Lula. Aí ele usa o projeto da anistia, porque o Kassab, como disse o João, é muito Tarcísio. Bem, PSD nacional está lá, do lado do Tarcísio, que esteja. Aqui no Piauí, não há nenhuma dúvida, tanto o deputado estadual Georgiano Neto, quanto o deputado federal Júlio César, deixaram claro que estarão ao lado do governador Rafael Fonteles. Então aí, o deputado federal Flávio Nogueira está querendo tirar o PSD. Ó, não vai votar com a gente, então não tem vaga. E não é assim. Não é dessa forma. É uma das armas que ele tem usado, viu? Ele tem usado essa arma. Para viabilizar esse projeto de candidatura ao Senado. E também tem um outro ponto. O governador Rafael Fonteles não volta atrás na palavra dada. Não volta atrás na palavra dada. Houve uma reunião que, inclusive, ficou acertado nessa reunião, nós comentamos aqui, uma outra questão, né, João? E Ezequiel e Natan, que o PSD não pode formar uma chapa para federal sozinho. Não é isso? O PSD não pode formar uma chapa para estadual sozinho. Então, o governador disse, tem que ter a coligação cruzada. MDB, PSD. Você não pode ter chapa federal, chapa de estadual e vaga no Senado. Então, ficou acertado. Marcelo Castro, lembrando, eu nunca esqueço disso, Marcelo Castro, quando foi candidato a primeira vez, disse que ia ser o último mandato dele. Todo mundo lembra, não lembra? Sim. É o último mandato, eu não vou concorrer mais nada.
Se eu ganhar 8 anos no Senado, não concorro mais nada. E na Assembleia Legislativa, numa participação dele no evento, eu não sei se o governador Rafael Fonteles, só sai do Senado se eu perder a eleição ou morrer. Entendeu? Coerência andou longe. Agora, para passar para os meus amigos, é o seguinte. Está decidido. Os candidatos ao Senado são Marcelo Castro e Júlio César. Júlio César e Marcelo Castro. Se ele falar de chapa, alegando, evocando aí o PT, como é que vai ficar essa chapa? Ora, se depender do PT, vai ser a chapa pura. Porque o governador é candidato à reeleição do PT, o vice também vai ser do PT. Eles querem uma vaga do Senado, daqui a pouco toma a segunda vaga também, então eu não vejo coerência nenhuma nessa fala do deputado Flávio Nogueira, para ser muito sincero. Douglas, Você discorda, mas é a minha opinião. Só para resumir um pouco a leitura do deputado Flávio Nogueira em relação a isso, ele realmente usa essa argumentação do cenário nacional, onde a gente sabe que o presidente Lula tem dificuldades hoje de atrair aliados. Alguns partidos que ocupam ministérios não estarão com ele em 2026. A verdade é que dificilmente a União Brasil vai ficar com o presidente Lula, o PSD, a depender do candidato da oposição, também não fica com o presidente Lula. E aí ele entra em uma discussão que o PT tem travado muito no âmbito nacional, que é o avanço, né, hoje do bolsonarismo no Senado Federal. As últimas eleições gerais foram muito boas para o presidente, para o grupo de Bolsonaro no Senado. Há uma perspectiva, né, e aí são pesquisas que os partidos fazem em todos os estados, de que há uma perspectiva de, na eleição do ano que vem, o bolsonarismo voltar a ser forte nas eleições para o Senado. Inclusive, com a possibilidade, de repente, de ter uma maioria, né, se não absoluta, mas muito próxima ali da metade do parlamento. E aí é bom lembrar que o Senado, hoje, de certa forma, é um campo ali de contenção ao bolsonarismo, porque muitas PECs, muitos projetos, para avançarem, principalmente os projetos mais radicais, que são os defendidos pelo bolsonarismo, hoje eles não têm força suficiente no Senado. Por exemplo, questão de impeachment de um ministro do STF. O bolsonarismo hoje, que é uma pauta defendida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, hoje eles não têm força suficiente no Senado para discutir esse assunto. Mas, a depender da formação do Senado na próxima legislatura, esses temas podem sim encontrar espaço para crescer. Então, o PT se apega muito a esse fato de que, para o presidente da República, para uma reeleição de Lula, é muito importante que o PT e os partidos aliados elejam senadores. E aí, obviamente, que o PT se abraça a isso aqui no Piauí, na tentativa de conquistar um espaço na chapa majoritária, na disputa pelo Senado, mas a gente sabe que quem conduz esse processo, aí vou concordar com você, quem conduz esse processo nos estados é o candidato a governador. E o governador Rafael Fonteles, acho que já foi muito claro, né, e as articulações mostram com muita clareza que ele naturalmente é candidato à reeleição, que ele quer, como candidato a vice, alguém da confiança pessoal, política, administrativa dele, né, onde entram aí um novo nome, e, claro, as vagas para o Senado reservadas ao MDB de Marcelo Castro e ao PSD de Júlio César. Acredito que a vontade do governador normalmente se sobrepõe nas articulações, é quem tem a caneta e normalmente é quem consegue argumentar, né, inclusive com apoio, os candidatos às chapas de deputado federal e de deputado estadual, porque a gente sabe que hoje ninguém quer fazer campanha pela oposição, só se for obrigado. Quem está na base aliada, na hora que o governador falar, eu acredito que eles vão ter que obedecer. Natan, o deputado federal Júlio César é do PSD. Caso seja eleito, será um senador pelo PSD. Eu acho que o deputado federal Júlio César tem independência suficiente para ser um aliado do governador Rafael Fonteles no Senado Federal. Entendeu? Mesmo sendo amigo do Kassab, tendo uma grande influência no partido, ele, imagino, é muito mais aliado de Rafael, porque tem toda a base política dele no Piauí, né? Até porque também nesses partidos do centrão, como é o caso do PSD, os partidos mais ao centro,
as conjunturas locais às vezes se sobrepõem ao cenário nacional, né? Nem sempre nos estados a realidade na questão das alianças se repete ao que é colocado a nível nacional, e os próprios dirigentes partidários reconhecem isso e liberam os seus filiados, os seus líderes, para formularem as alianças de acordo com o que for mais conveniente a nível estadual. É o que deve acontecer aqui no Piauí, mesmo com o distanciamento do PSD a nível nacional do governo Lula. Júlio César tem um histórico já de alinhamento com as gestões de Wellington Dias e Rafael Fonteles, deve manter esse alinhamento e deve, com certeza, ser aí confirmado, reafirmado, né, o seu nome como candidato ao Senado na chapa governista de 2026. Né? Isso já ficou bem claro. O deputado Júlio César tem hoje um dos grupos políticos mais robustos do Piauí, mais coesos. Né? O deputado tem ali mais de 55 prefeitos, tem deputados estaduais, tem deputado federal e uma senadora, né, a senadora Jussara Lima, suplente do ministro Wellington Dias. Então, é um nome que, de fato, está no radar e larga na frente aí, dentro da base governista, para conquistar essa segunda vaga. A outra vaga, naturalmente, Marcelo Castro vai para a reeleição. O segundo nome deve ser do deputado federal Júlio César. Agora, por exemplo, vamos supor que o MDB não tivesse aliado com o governo Lula, o presidente Lula. Alguém tem dúvida que Marcelo Castro não estaria alinhado por conta da ligação com o PT do Piauí? Nenhuma, né? Então, é aquela história, né? Dos partidos aí chamados do Centrão, né? Entre eles o PSD é Centrão, né? Nenhum deles exige fidelidade, assim, no sentido de ser partido fechado. Não tem isso. Os parlamentares têm liberdade, né, para seguirem qualquer caminho, né? Douglas, eu vejo que muita água vai rolar debaixo dessa ponte, até porque o que é discutido hoje no Congresso é justamente essas alianças que estão se formando em prol do ano que vem, do ano de 2026. São eleições nacionais, eleições gerais, que vão acontecer em todo o Brasil, justamente sobre essas vagas que estarão no Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados e ao Senado. E hoje o que é construído justamente agora no cenário nacional, no Congresso, em prol das eleições do ano que vem, é quem realmente vai estar com o governo em prol da eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva novamente. E nesse caso, hoje está trabalhando justamente isso. Mas, ao meu ver, deve ser mais trabalhado hoje quem realmente está com o governo Lula. Até porque, como a gente vem acompanhando nas últimas semanas, a PL da anistia, 144 deputados ligados ao presidente Lula, Partido dos Trabalhadores, PSOL, enfim, vários partidos da base governista estão apoiando, 144, estão apoiando a PL da anistia. Então, creio eu que hoje deve ser visto isso. Mas, se tratando justamente de Marcelo Castro e Júlio César, não há como negar. Os dois, sim, são muito pró-governo, muito pró-Rafael Fonteles, e creio que algum tipo de ruptura, rachadura em prol do governo de Rafael Fonteles no ano que vem não deve acontecer de forma alguma. Mas agora eu vejo que nesse contraponto vem aí o deputado federal Flávio Nogueira justamente isso, trazendo essa nacionalização desse debate aqui, o Estado do Piauí, justamente ali auxiliado pelos outros parlamentares do Partido dos Trabalhadores, quer sim dar esse reforço ao presidente Lula no Congresso Nacional, até porque não adianta ter um presidente do Partido dos Trabalhadores se você não tem uma base governista lá no Congresso Nacional também pró-governo, que possa auxiliar nas matérias. É sim feito diálogo com os outros partidos, com várias outras alianças, não somente ali da esquerda, mas também do próprio Centrão, justamente para que possa ali ter respaldo político em várias votações que venham a acontecer. Mas se tratando aqui do Estado do Piauí sobre as vagas ao Senado, também acho que está muito bem desenhado a questão PSD e MDB. Agora vai saber como é que vai ser essas discussões em prol da composição mesmo da chapa majoritária, a finalização desses trâmites, aonde possa realmente finalizar os trâmites do Partido dos Trabalhadores, que até o presente momento apenas o governador Rafael Fonteles está decidido na composição dessa chapa majoritária, apesar dele já ter deliberado pelo nome de Marcelo e pelo nome de Júlio, mas o PT sim ainda continua a se viabilizar e, se a depender do deputado federal Flávio Nogueira, ele disse que vai continuar até o fim com essa ideia dele também ser candidato ao Senado, justamente não pelo seu histórico político aqui no Partido dos Trabalhadores e também por conta do seu histórico político aqui no Piauí, mas também pela história do PT, que deve sim ganhar novos capítulos através do nome dele, a qual ele me disse na entrevista.